Olá, turma! Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de competências emocionais e hoje, no módulo, vamos estudar aí as questões de autogestão e também gestão das emoções dentro de uma perspectiva da inteligência emocional. De forma indicativa, hoje vamos trabalhar alguns pontos. Primeiro, fazendo um resumo da aula anterior, logo depois, trazer um pouco e explanar sobre o que é inteligência emocional, dialogar sobre regulação emocional e, por fim, colocar aí em prática o que a gente aprendeu hoje no plano de ação semanal. Então, quem estava aqui na aula anterior vai saber que as emoções elas existem de uma forma de proteção e também sobrevivência por questões aí dos nossos antepassados e elas, na maioria das vezes, existem de forma universal, ok? Isso quer dizer, temos algumas emoções que estão presentes aí de maneira mais global. São elas o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. Então, elas são produzidas a partir de uma reação ambiental que, a partir disso, vamos ter aí impactos nas nossas questões subjetivas que vão ser formados os nossos sentimentos. Ou seja, a emoção ela é algo que acontece de maneira mais imediata e os sentimentos são perpetuações dessas sensações a longo prazo. E também desmistificando aí um pouco relacionado sobre a empatia, que está ligada a dois pontos básicos. Primeiro, a empatia cognitiva, que é a capacidade de a gente conseguir identificar, tanto em nós mesmos como no outro, essas questões de sentimentos e também emoções, e a capacidade de se conectar com esses sentimentos do outro e com nossos próprios, que é a empatia afetiva. E para hoje a gente vai falar um pouco sobre a inteligência emocional, que é a forma de gerir essas emoções. Então vamos aí ter quatro pontos básicos, que o primeiro é a questão da percepção, que está relacionado com perceber e classificar essas emoções, ou seja, entender se ela é uma emoção de raiva, de medo, de nojo, de tristeza. O segundo ponto é o uso, ou seja, como é que de alguma maneira eu vou usar dessas emoções que surgem para eu tomar decisões e de alguma maneira também atingir minhas metas e meus objetivos. O terceiro ponto está relacionado à compreensão de como é que essas emoções surgem, ou seja, eu compreender essa natureza das emoções, porque elas vêm, de onde elas vêm, o porquê de alguma maneira elas existem. Por fim, a inteligência emocional trazer o conceito de manejo das emoções, ou seja, para onde é que eu vou levar essa emoção? O que é que eu vou fazer com essa emoção? Eu vou deixar com que ela me domine, eu vou usar ela para me funcionar, de alguma maneira eu vou deixar com que a ansiedade tome conta e me paralise, ou eu vou saber utilizar essa ansiedade como um fator de proteção e de alguma maneira usá-la para me prospectar para outros ambientes. E é aí que a gente vai então compreender que o processo de inteligência emocional está ligado à autogestão, ou seja, eu conseguir gerir os meus próprios comportamentos que são decorrentes dessas emoções, porque veja bem, nós passamos por uma situação que a partir daquela situação nos geram pensamentos e depois daqueles pensamentos a gente tem determinadas emoções que podem ser mais funcionais ou disfuncionais e a partir disso a gente tem comportamentos. Então, mediante uma situação de frustração, o que é que eu faço com esse comportamento que surge dessa situação? Será que eu me paraliso ou eu vou buscar formas de resolvê-los? E outro ponto também é saber gerir essas emoções, ou seja, quando uma emoção de frustração chega, eu, de alguma maneira, deixo com que ela tome conta ou eu vou analisar o cenário, saber como é que aquilo aconteceu, para onde é que eu estou indo e quais são os impactos futuros que aquilo vai ter. Então, é gerir os próprios comportamentos e, ao mesmo tempo, de forma subjetiva, conseguir dar conta dessas emoções aí de modo interno. Então, para a gente colocar em prática isso, o nosso plano de ação dessa semana vai ser a construção de um diário das emoções, onde vocês vão aí responder essas três perguntas ao longo dos dias. O que aconteceu no seu dia? Se isso foi bom ou ruim? Como é que você se sentiu em relação a esse acontecimento? E por qual motivo você se sentiu assim? Tudo isso aí é uma perspectiva desses eventos que acabam não trazendo mobilizações, tanto de maneira saudável quanto também disfuncional. Até a próxima aula, gente.